esse é um dos grandes, para mim, da minha experiência e perspectiva, esse é um dos grandes exercícios. Porque nós queremos ter controle da nossa vida sempre. Nós achamos que estamos no controle, mas no fundo nós não estamos em controle nenhum. Porque há um momento que a vida faz assim, tac, e acontece qualquer coisa que dá uma volta, e aí mas nós somos altamente maleáveis, nós nos adaptamos, nós nos reinventamos, e quando nós deixamos ir esse controle, quando eu deixei, vou falar sobre mim, Sim. quando eu deixei ir esse controle no momento em que eu carregava, a imagem é carrega o peso do mundo nas costas, sabe, uma mochila Sei, assim, sei. e houve um momento em que eu larguei essa mochila e o que eu senti foi uma leveza. Eu chorava de gratidão, ah, e a mensagem era tipo: tu também és humana, tu também tens as tuas nós somos todos iguais, não é preciso carregar esse peso às costas. Sim. Então eu acho que a espiritualidade ou o autoconhecimento traz essa liberdade no fim do dia, sabe? Sim, sim. Então é assim. Nossa, é muito importante. É muito importante a gente olhar pra gente, né, e a gente se cuidar. Eu acho que quando a gente fica nessa loucura de também querer controle de tudo e querer que tudo dê certo e tal, a gente esquece da gente, que tem que ser prioridade também. Então, eu tô sentindo que eu tô conseguindo me priorizar, seja na terapia, seja, Que bom. não deixando pra lá meus exercícios, porque eu tenho problema nas costas e é sempre onde pega também quando eu não tô bem, quando eu tô estressada, quando eu tô sobrecarregada. Então eu tô conseguindo me cuidar, buscando espiritualidade. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Chapéus Há Muitos. O meu nome é Ana Pinto Ribeiro e estou aqui na edição Brasil com uma convidada de peso. Eu hoje estou a sentir uma responsabilidade acrescida porque eu tenho uma jornalista que tem um renome, uma confiança que as pessoas, quando querem entrevistar alguém de peso, alguém de relevância, é ela que vão chamar para entrevistar. Então, são entrevistas carismáticas. O que eu sei é que você se prepara profundamente para cada um dos seus convidados, por isso é uma honra estar aqui, inverter o papel e tentar estar mesmo à altura. Portanto, seja bem-vinda, Foquinha, Obrigada. Fernanda. Sim. E aqui eu queria começar por estes dois chapéus, não é? Da Fernanda e da Foquinha. Me explica aqui porque esse nome e a diferença entre estas duas personagens. Obrigada por essa introdução linda, adorei, um prazer estar aqui. Mas, enfim, Foquinha é meu apelido de infância, né? Então, não é assim, acabou virando, nome artístico, mas não é meu apelido de infância, como meus amigos já me chamavam desde 12 anos de idade, por aí, por causa dos meus olhos. Porque Foquinha é uma foca, né? Claro. Em Portugal é foca igual, também, tá? é igual. Foca. Então, quando eu era pequena, né, Uns olhões, era só um né? olhão, assim, e aí eu usava muito um moletom cinza de capuz. E aí toda hora eu tava com ele, era a minha marca registrada. Aí teve um dia que tava muito frio e eu puxei aqui, sabe quando fica só a carinha assim? Aí meus amigos ficaram, ai, tá parecendo uma foquinha, ai, foca, foca, foquinha. E aí pegou. E Ficou. pegou muito, assim. Aí eu adotei também, eu achava legal ter um apelido, assim, sabe? Porque Sim. meu nome Fernanda é um nome comum, né? Não que seja ruim, eu gosto muito do meu nome, mas era legal para ter um apelido, assim. Sim. E aí foi. Aí, Diferenciar, não é? Das outras Fernandas. mas assim, no meu trabalho como jornalista, não usava, era Fernanda Catânia, só que meu Instagram, minhas redes eram tudo Foquinha. E aí as pessoas começavam a me chamar de Foquinha mesmo, assim, sabe? E aí pegou. Aí quando eu fui criar meu canal, eu falei, acho que eu vou de Foquinha pra, né? Sabe o que eu estava pensando? É que você podia ir ver o significado da foca como animal de poder. Você já foi ver? É verdade? Nossa, eu nunca fiz viu? isso. Então, porque os animais, não é? Eles têm uma força, têm uma energia. Aliás, nós temos aqui a onça, é o meu animal de poder. Eu ainda nem tinha falado sobre isso no podcast. E este é o meu animal de poder que me acompanha. Então, talvez a foca tenha assim, quais são as qualidades, o que é que ela traz para você. Pode ser. Nossa, eu vou buscar isso depois aqui. E pensando assim, se você tivesse que dizer o que é que seria as características que a foca pode ter que vivem em você. Engraçado, né? Engraçado. Fazemos exercícios juntas. Vamos pensar, porque eu acho que a foca, ela tem uma doçura, assim, Tem. sabe?
Eu acho que ela tem um olhar doce, tem uma coisa, uma doçura ali que eu acho que eu tenho com as pessoas ao meu redor. Eu sou muito cuidadosa, carinhosa, sabe? Assim, então talvez tenha um pouco E disso. ela é um dos animais que interage bem com o ser humano, né? Verdade. Que dá beijinho. Dá beijinho, equilibra bem uma bola. Eu já não sou muito. Eu sou uma pessoa equilibrada, mas assim, equilibrar uma bola já não é comigo, entendeu? Adoro. Então, pegando aqui também assim, a forma como eu me preparo para as minhas entrevistas é conversando com alguém muito próximo, porque recebo uma perspectiva íntima da pessoa. Sim. Eu falei com o seu namorado e foi o primeiro namorado ou parceira que eu entrevistei, ou que entrevistei, eu considero uma entrevista porque eu fico 1 hora a falar. É quase uma Tem nada, vezes que eu falei e que era o companheiro, não é? Sim. Estava e eu gostava de saber, a perspectiva que ele me trouxe foi que você tinha várias personalidades ao mesmo tempo, vários chapéus, e você falou isso aqui na introdução há pouco, vários chapéus, e que você está sempre corrida, que você é perfeccionista. Fala um bocadinho sobre esse papel de também ter tomado rédeas da sua vida, de certa forma. Então, navegamos um bocadinho por aí. Eu acho que isso tem muito a ver com quando eu lancei o meu canal, né? Porque eu trabalhava na mídia tradicional, né? Então, revista, redação comum. Que eu ouvi, desculpa só aqui, que eu ouvi que era uma das revistas de renome da época, que era tipo uma revista de cultura pop, aquelas que nós tiramos os cartazes e metemos adolescentes e metíamos nos quartos, não é? Isso, Então exatamente. você já tinha um emprego de referência, não é? Exato, eu tinha trabalhado já na Rolling Stone Brasil, que era um sonho, e nessa outra que é a Capricho, que era a maior revista teen da América Latina, assim, era muito grande. Espetacular. E eu trabalhava já na área do entretenimento, né? Então, fazendo todas as matérias de música, cinema, séries, entrevistas, tudo. E eu cresci muito lá, foi uma escola mesmo para mim, assim, eu amava, era muito legal, eu fiz de tudo. E chegou uma hora, a gente criou lá a TV Capricho na internet, quando nem tinha essa coisa do ao vivo, a gente fez. E aí eu comecei a pegar gosto pela TV, pelo vídeo, que era uma coisa que eu nunca imaginei. Sim. Lá atrás, quando eu fiz a faculdade, nunca imaginei, não gostava. É. Mas acabou que eu tive que fazer isso lá e fui gostando. Aí eu pensei, quero ir para a TV, quero trabalhar na TV. Mas eu não sabia como, eu não tinha contato, eu não sabia como que fazer. Eu sabia que ninguém ia lá e falar, você é ótima, vem. A gente sabe que não é assim. E aí eu falei, pensei assim, vou formar um projeto aqui, pensar num projeto e apresentar para alguém. Aí pensei num projeto de entrevista e tal, só que aí não tinha contato para apresentar. Falei, legal, e agora? E aí eu vi o YouTube acontecendo, muito assim... Muito no início, né? Não tinha nem o nome youtuber, produtor de conteúdo, não existia isso, né? Era essa época que eu estava pensando, né, com esse projeto na cabeça, era 2014. A gente tinha algumas pessoas que eram muito grandes no YouTube, mas era bem aquela coisa vlog. Abriu a câmera, mostrar a vida e tal, não tinha nada a ver comigo, assim, né? E aí eu não me via ali fazendo aquilo, mas eu vi o YouTube como uma plataforma para eu colocar o meu conteúdo lá. Um potencial. E aí foi isso que eu fiz. Tive parceiros que me ajudaram aí nessa produção, tudo, que são tudo pra gente. Que acreditam em você no início, né? Essas Exato. pessoas são chave na nossa vida, Então, não é? demais. Pra mim isso é uma das coisas principais, assim, sabe? O network, esses parceiros. Então, parceiros ali na produção me fizeram acontecer, uma galera que eu conhecia de assessoria, de artista e tudo, que falou, não, você vai fazer, bora que vai ser legal, sabe assim? Sim. Então, eu fiz... Mas eu posso fazer aqui uma Claro. pergunta? Porque quando eu falei com o André, eu fiquei com a sensação que também houve um pouco daquela coisa da revista e da família, aquela coisa de como assim? Você vai largar o seu Sim. emprego de sucesso Exato. para se lançar aos lobos assim sozinha, numa plataforma que não era conhecida na altura, empreender. Como é que foi seguir a sua intuição? Me conta. Foi muito difícil, porque eu acho que eu tenho essa coisa da intuição muito forte, assim, e eu, de lá para cá, aprendi muito a lidar com isso. E naquela época, eu estava vendo as coisas, assim, sentia, sabe, isso, que era hora de sair, que era hora de mudar. E aí,
tomei essa decisão. Eu lembro que foi muito difícil, porque eu não podia fazer o meu canal enquanto eu estava na Capricho, porque viam como algo competitivo, assim. E aí eu tinha que sair, só que era isso, era um emprego fixo, carteira assinada, um salário bom, uma revista enorme, Muito então, bom. né? Exatamente. E aí eu fiquei nessa indecisão, demorei muito para tomar atitude, assim. Fui guardando dinheiro, fui ali quietinha. Você montou, fez Sim, uma estratégia. É fui. que isto é muito importante. Muito. Muitas vezes as pessoas acham que é só sonhar e de repente, Não. um dia vai acontecer. Não, é Não. importante fazer essa estratégia. É muito Se importante. preparar, não é? E aí, quando eu decidi, aí eu falei para os meus pais, assim, e aí eles, como assim? Meu pai, principalmente, que é bem certinho, assim, sabe? Ele, como assim? Não, mas não quer esperar, sabe assim? Minha mãe foi mais, vai dar certo, vai dar certo, vai com tudo. E aí foi isso, assim, e aí eu fui, me joguei, fazendo muito freela, trabalhando ali, né, como freelancer para, né, conseguir, porque não ganhava dinheiro, né? Mas tentando a TV ali. E aí deu certo no YouTube. Mas houve um ano de espera. Foi mais ou menos um ano de E espera. nesse ano, como é que foi para você sentir? Houve momentos de, ai meu Deus, o que é que eu fiz à minha vida? Ou foi sempre, não, bora? Teve um pouco disso, mas eu estava com essa dupla ali fazendo o canal e fazendo trabalhos paralelos, então eu não parei. E eu ficava assim, se não der certo, eu vou correr para a redação, vou voltar para o impresso, vou voltar para a mídia tradicional. Eu estava sempre ali meio atenta, assim, sabe? Mas correndo, fazendo muito contato, indo atrás, fazendo acontecer esse corre aí esse trabalho, né, na internet, que foi acontecendo, eu fui entendendo, mas foi difícil, porque eu fiquei um tempão com esse programa de entrevista, só ele. E quando você vê ele lá no começo, ele tem cara de TV mesmo, porque a ideia era essa, né? Sim. E aí, quando foi dando certo, eu falei, não, pô, eu não preciso levar para nenhum lugar, acho que tá rolando, acho que eu consigo pensar estrategicamente fazer isso aqui. Aí fui, aos poucos, evoluindo ali, fazendo outras coisas no canal. Aí foi acontecendo de artistas virem atrás de mim para querer dar entrevista. Então foi aí que eu falei, opa, eu lembro que quando o Rodrigo Santoro, a equipe dele veio atrás de mim, foi bem no começo, querendo que ele desse uma entrevista. O Rodrigo Santoro, que não dá entrevista assim. Espetáculo. No meu canal, eu tive um surto. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, sabe? E aí eu pensei, acho que está dando certo. E aí veio o trabalho, aí foi acontecendo, assim, bem aos poucos, até que foi rápido, mas aí foram sinais que eu fui pegando, entendendo que estava dando certo. E foi você acha que é esta forma como você monta as entrevistas que criou essa credibilidade? Sim. Porque é isso, tipo, pessoas de renome que não costumam dar entrevistas foram procurar. Então, conta-me um bocadinho sobre o método, não é? O que é que está por detrás do estudo para uma entrevista, no seu caso? Como é que Eu acho que tem isso, assim, eu me aprofundo muito em tudo que eu faço, seja um vídeo falando sobre algum artista, ou seja uma entrevista, né? Porque eu acho que é isso, a gente precisa se aprofundar, estudar, entender do que a gente está falando, e também para não fazer uma entrevista que é igual a todas as outras, né? Então, no jornalismo eu faço muita entrevista, é muito comum a entrevista que é na junket, que é, por exemplo, vai ter um filme, aí o elenco vai promover esse filme, então eles ficam um dia inteiro no hotel dando entrevistas de 5 minutos, uma atrás da outra. Então, assim, o elenco está cansado, até artista da música também, dando um monte de entrevista, está cansado, é sempre as mesmas perguntas. Então, eu sempre fiz esse desafio comigo mesma do que é interessante, do que o fã quer saber, de verdade, sabe, assim? Claro. Como fugir do óbvio. Sim. E até eu, como eu sempre fui muito fã de cultura pop, de música principalmente, assim, o que eu gostaria de ver de fato, sem ser aquele tradicional, sabe? E como fazer uma entrevista diferente. Então, acho que esse sempre foi o meu... o gancho, né? E aí para isso, me aprofundar muito, pesquisar a vida inteira, muita pesquisa, para saber, até para improvisar, né? Porque eu acho que, até assim, hoje eu faço entrevistas bem mais longas, assim, né? De 1h30, 1 hora, então, para improvisar mesmo, assim, sabe? Sim. E não ficar refém do roteiro. Ter um medo de... De informações. Também não fazemos muito isso, que é, ok, me expliquem a pessoa, contem-me sobre a vida dela, e depois a gente vai navegando, não é? Porque nesta troca acaba por surgir coisas novas, e essa espontaneidade também é bonita, não é? Exatamente. E é isso, eu gosto de
trazer também algo diferente na entrevista, sabe? Então, seja uma brincadeira. Antes, esse meu primeiro programa que eu criei, que era para TV, chamava Desafio da Foquinha. Então, eu sempre desafiava o artista a fazer algo que ele não estava acostumado, mas que tinha a ver com ele de alguma maneira, assim. E aí era uma entrevista, mas era nesse formato. Então, era super legal. Aí até uma hora que eu fui mudando também, que, né, vai desgastando, vai mudando o formato. E você falou aqui que é fã da música, né? Nós aqui estamos, né, em parceria com a Universal Music Brasil. Sim. E este chapéu da música, como é que ele encaixa? Porque você escolheu este tema, grande tema, para as suas entrevistas, não é? Para a sua vida. Sim. Não é? Você vai aos festivais todos, está lá. Então conta-me um bocadinho qual é o impacto da música na sua vida. Eu acho que assim, música é a minha vida. Eu vivo ouvindo música, eu respiro música desde pequena. Então, assim, eu era uma adolescente viciada em MTV. Eu também adorei a fase da MTV. Nossa, eu era... videoclipe. Nossa, eu era louca. Eu lembro que a gente andava no hip-hop mais, né? Na altura aquilo... Vejo, em Portugal era muito assim. Nossa, era muito, era uma febre a MTV, né? E eu, assim, eu lembro que eu voltava da escola, eu não via série, desenho, eu via MTV. Então eu via a programação inteira, eu era viciada, assim. E eu nem imaginava que eu podia fazer algo, tipo, aquela coisa assim, sabe? Eu nunca pensei, meu sonho é ser VJ, nunca tive... Tem gente que tinha isso, eu não, eu realmente amava, eu comprava revista, eu enchia meu quarto de pôster, então eu sempre fui muito fã de música, assim. E sempre fui muito eclética, sempre ouvi de tudo, tive várias fases, assim, isso é engraçado, assim, eu já tive a fase reggae, aí eu usava saião, usava faixa no cabelo, pena, brinco de pena. Aí eu tive a fase rock, hardcore, que eu andava de skate. E aí o pop sempre também muito presente ali. Sempre amei muito pop. E aí é isso, assim, aí teve eu lembro que quando eu comecei a fazer jornalismo, né, na faculdade, eu não pensava em cultura pop, não era minha primeira opção, porque eu não sei, eu não imaginava, assim, era meu hobby, era o que eu amava, então eu não sabia, assim, não pensava que eu podia. Então eu pensava em outras coisas, gostava muito de jornalismo social, daquela coisa de jornal, de, sabe, assim... Noticiário, não é? aquela coisa de jornalista e mudar o mundo, sabe, assim, bem sonhadora. E aí, na faculdade, eu fui entendendo que é isso, eu podia fazer jornalismo cultural. Você pode também mudar o mundo através da cultura. Exatamente. No fundo também muda, não é? Através dessa inspiração. E nesses posters que você tinha quando era pequenina, você já entrevistou alguém que estava nesses posters? Já. Isso é que eu quero saber. Já. Nossa, gente, eu era muito fã de Hanson. Hanson? Uma galera aí que nova não sabe quem é, mas cantava um bop. Você lembra? Não lembra? Gente, me senti uma senhora agora. Não, mas era um trio de irmãos, que eles eram bem novinhos, assim, era uma música bem popzinha, bem... Adoro. E aí, eu amava, assim, eles e tudo, e aí eu era fã doida. Fui em programa que eles foram. Entrevistá-los. E aí, passou o tempo, eles eram pro Brasil, eu entrevistei. E também Spice Girls eu amava. E entrevistei a Mel C. Que era a minha preferida, era a minha Spice, entendeu? Você era ela. Eu era ela, a Sporty Spice. Nossa, eu era doida. E imagina que eu ia imaginar algum dia na minha vida que isso ia acontecer, sabe? É incrível onde a vida nos leva, não é? Sim. E outras coisas que a música me fez, assim, eu sou fã de Foo Fighters. Quando eu era mais nova, eu era muito mais fã, assim. E aí eu fiz a transmissão do Rock in Rio pelo Multishow, e aí eu entreguei o ao vivo do show deles, assim, sabe, na frente do palco. Eu fiquei super emocionada, quase chorei ao vivo ali, porque era muita emoção, assim, de, sei lá, imaginar... realidade. De nunca imaginar isso, assim, então... E há pouco eu estava aqui em off e eles estavam-me a contar que você fez, que a sua primeira entrevista internacional foi com uma artista de peso, que é a Demi Lovato, não é? Nossa, sim. E como é que foi essa primeira entrevista? Tipo, ok, está a acontecer este passo, é um passo. Eu fiz algumas outras antes, mas eram artistas menores, assim, e tudo, eram mais tranquilas, tinha muita coisa por telefone e tal. Mas a Demi foi uma entrevista, a Demi foi uma artista que eu entrevistei várias vezes. Eu entrevistei ela por telefone, entrevistei ela pessoalmente, algumas vezes na época da Capricho. E foi muito legal, assim, tem essa coisa do telefone que é complicado, que você não tá com a pessoa. Claro, e é difícil criar ligação. É difícil criar essa ligação. Então, eu tive algumas experiências. Teve uma vez, eu lembro, que ela tinha ido no dentista.
E aí, e aí eu lembro, e aí eu lembro que eu vi no Twitter que ela falou: "Ai, fui no dentista". Eu falei: "Ai, meu Deus, será que ela vai estar", assim, ela reclamou do dentista, sei lá, reclamou alguma coisa do dente, falou que estava indo no dentista. E aí isso é uma coisa, né, antes da entrevista eu já fui pesquisar o que ela estava falando, o que ela estava fazendo, que era uma época do Twitter super forte, assim. E aí eu falei: "Ai, meu Deus, ela foi no dentista, e agora? Será que ela tá brava, irritada, mal-humorada?". E aí foi um assunto da entrevista, eu comecei a entrevista falando disso e quebrou o gelo, sabe, foi super legal. Teve uma outra entrevista que pra mim ela não foi muito boa, não por causa da Demi, mas por causa de mim mesma, que é algo que eu sempre falo, porque eu acho que é muito sobre a evolução do trabalho, assim, né. Ela estava naquela época que ela tinha saído da rehab, e ela estava falando muito sobre isso e tal, né, abraçando esse tema do que ela viveu. E aí eu lembro que eu demorei um tempão para conseguir uma entrevista com ela, assim, eu lembro que eu fiquei muito tempo lutando por essa entrevista, finalmente consegui, e aí a minha chefe falou: "Você precisa tirar tudo dela sobre essa fase, sobre essa história e tal". Então eu estava, assim, numa pressão de eu preciso tirar, sabe, isso. E chegou na entrevista, eu comecei a falar sobre isso, ela não queria falar sobre isso. E aí eu tentando e ela não querendo, eu tentando, ela não querendo. Então eu não consegui entregar para minha chefe Que a o chefe que, queria. ela tinha pedido. E eu fiquei super frustrada, fui chorar no banheiro, sabe, assim. Mas foi uma coisa que eu fiquei tentando muito ali e não desviei muito o assunto para outro lugar, devia ter feito isso. Hoje eu sei que eu poderia ter feito isso. Aí Tirar outras depois coisas, não é? e aí isso foi por telefone. Aí depois eu fui para Los Angeles entrevistar ela, a Selena Gomez e a Bella Thorne, todas no mesmo período. Foi assim, acho que um dos momentos mais incríveis da minha carreira, que foi demais. Foi minha primeira viagem sozinha para trabalhar, assim, em LA. Então foi um sonho, assim, sabe. E foi muito legal com a Demi lá, ela foi muito incrível. Alguns meses depois ela foi para o Brasil, eu entrevistei ela no Brasil, ela lembrou de mim, a mãe dela lembrou de Já mim. lembrava. Então foi super legal, sabe. E E você sente que teve outra oportunidade para refazer a entrevista? pois é, Não é? eu Eu acho que é isso, né, você foi correr atrás da segunda oportunidade, exatamente, não eu é? falei: "Não, eu preciso encontrá-la pessoalmente, porque eu acho que a entrevista Detalhe. pessoal é outra coisa", né, limpar, virar essa página, né. Mas é muito legal quando tem várias experiências com o mesmo artista, Sim, sim, sabe. sim. Eu gostava de pegar aqui numa coisa mais sobre a Foquinha, que com você contando-me essa história que eu começo a mergulhar, Aham. que tem a ver com isso de, não é, alguém nos diz o que é que quer de nós, não é, e nós ficamos a querer entregar isto para os outros, mesmo que talvez seja uma coisa que nós não acreditamos, ou Exato. que naquele momento não podia ter realmente havido outra conversa, e onde é que na sua vida isso pode ter acontecido, de alguém ter uma expectativa ou pôr um chapéu que não lhe cabia e você ali a tentar entrar ou coisa e de repente Eu acho que muito a ver com o meu trabalho, assim, eu acho que lá no começo, por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeo na Capricho, eu não gostava, eu não me gostava, eu não tinha jeito e tal, e eu tentava ser alguém que eu não era, eu achava que eu tinha que fazer de um jeito que não era eu. Então não dava certo, não ficava legal, eu não gostava, acho que o público não gostava, não rolava. uhum, E aí eu demorei para entender que, eu tinha que ser eu mesma, para me sentir confortável, e aí sim, a entrevista ou o vídeo fluir. E eu acho que tem muito disso, assim, eu acho que até no trabalho na internet, né, das pessoas acharem que tem que ser de um jeito, porque tá todo mundo sendo. Eu acho que muitas vezes na vida eu já me peguei nesse lugar, até na vida pessoal, acho que de você querer fazer parte, pertencer a um grupo, e aí você acha que você tem que fazer aquilo, você tem que se vestir de um jeito, tem que falar de um jeito para se encaixar. E eu acho que algumas vezes eu quebrei a cara, assim, por causa disso, e até quebrar a cara me fez recalcular a rota e falar: "Não, eu tenho que ser eu mesma", que acho que eu sendo eu mesma, foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei, foi por isso que, né, enfim. Então, mas é um processo, né, é um processo, é difícil, vida inteira, não a é? vida Nós estamos inteira. em evolução constante. E puxando aqui, porque falando desse lado, não é? Do lado pessoal, você e o seu namorado, eu ia já dizer marido, mas já Pode não falar, são porque a gente mora casados, junto já há 10 anos, 9 anos que vocês estão juntos, 9 anos que a certo? gente tá junto, morando junto faz uns 5. E que você contou que vocês se conheceram no Rock in Rio, realmente, que eu tenho, obviamente, trabalho no Rock in Rio Sim, e tenho um carinho especial. Ele contou que vocês estavam no mesmo prédio, exato. no dia em que se conheceram e que foram os 2 para o Rock in Rio e que estavam ficando no mesmo prédio. Eu É. achei engraçado como é que às vezes o destino, não é? Junta as pessoas quando elas têm que se cruzar.
E sinto que vocês criaram o vosso podcast, não é? Donos da Razão. Isso. Qual era a intenção? Ou melhor, eu percebi que vocês queriam mostrar um lado da vida, talvez uma foquinha que você não tinha a oportunidade de mostrar, Sim. mas o que é que o podcast trouxe à vossa relação? Olha, é muito legal fazer podcast com o André, porque eu acho que a gente fez de uma maneira super sem pretensão, bem descontraída mesmo, assim. E eu acho que vários momentos a gente teve ali que a gente não. A gente levou conversas para o podcast já que a gente não tinha tido na nossa vida. Então, histórias que ele me contou pela primeira vez no podcast e eu também. Sabe, porque tem Virou tanta. terapia. Virou uma terapia. Adoro. E até assim, aí tem vezes que a gente, sei lá, tá meio assim, um com o outro. Entendi. Aí grava o podcast, aí dá uma descontraída, aí vira o jogo, assim. Então o podcast é legal porque é nesse lugar que a gente consegue também ser mais solto. Eu acho que para mim, no meu trabalho, é o lugar que eu falo sobre mim, né? Porque eu tô sempre falando sobre os outros. Sim, sim, sim. E lá é um lugar que eu falo sobre mim, que eu sou bem. Eu sempre falo para todo mundo, você quer me conhecer mesmo? Ouve o podcast, que lá estão os podres, estão a minha história de verdade, acho que conseguir entender quem eu sou, assim, porque Sim, sim. nos outros lugares você também consegue, mas eu tô sempre falando sobre alguém, né? Exato, é diferente, é outra. O holofote muda, não é? Sim, sim. Então, mas vocês já fizeram 700 episódios, não é? Não, 300. Quem é que era o 700, 700? calma, vamos Porquê com que não foi calma. 700? Desculpa, eu exagero, às vezes acontece. Dobrou. Mas eu não sei porque que eu fiquei impactada com É que 300 é também é bastante. imenso. É. Não sei porque. Há quantos anos é que vocês têm o podcast? Olha, desde 2019, Que são quantos anos? Isso, nem sei, não estou pronta para contas. 6 anos. Deve ser por isso que eu me aproximei dos 700, mas não interessa. O que eu queria saber era o que é que você nunca falou? Nunca partilhou? Porque eu tentei do André, conta-me uma coisa que vocês nunca tenham falado. Nossa, difícil. Ai, eu não sei. Eu sei uma coisa, eu não tenho nada para partilhar que não posso. Nossa, que eu nunca falei. Ai, difícil, hein? Porque até a gente fica numa luta para conseguir temas novos, que a gente já falou de tudo, a gente fica assim, o que a gente vai falar? Um desespero, o que a gente vai falar agora? A gente não tem nada para falar, nada acontece sei lá, nada aconteceu de novo. Não, mas deve ter coisa, mas eu não sei. Então, eu vou falar de uma coisa que não sei se é uma novidade, mas pelo menos uma coisa que me impactou da vossa relação, que é porque eu acredito muito nisto, que é, ele falou que a forma como vocês vivem a vossa relação é muito livre. É muito parceira, que vocês respeitam imenso a individualidade um do outro, não é? Que potenciam, que não é aquela coisa de um vai, o outro tem que ir. Então fala-me um bocadinho sobre essa forma de viver uma relação amorosa que eu tenho a certeza que pode nos inspirar a todos nós. Sim. Não, a gente respeita muito a nossa individualidade, assim, e a gente se respeita muito, a gente conversa muito. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente começou o relacionamento, eu não pensava que isso poderia, sabe? Eu nunca tinha vivido um relacionamento assim, com muita sinceridade, sabe? Com muita parceria. Então eu lembro que no começo era meio estranho, assim, para os dois, sabe? Para ele também. Então eu lembro que a gente passou algumas coisas no começo do relacionamento que eram meio. Você pode ser sincero comigo, tá tudo bem, sabe? É real, você não vai embora? Eu não vou embora, sabe? Se você, sei lá, quiser ficar com outra pessoa, você me fala. Eu prefiro que você me fale do que você vai e fique com outra pessoa e minta pra mim. Sabe assim, não, isso não aconteceu, né? Tipo, é só um exemplo. Eu acho que quando abro a janela da honestidade, Exato. aí você sente-se mais tranquilo, porque mesmo que aconteça, você fala, eu realmente interessei-me por outra pessoa e agora? O que está acontecendo? E você desconstrói do que talvez a coisa da omissão. E até assim, sobre sinceridade no sentido de começo de tá ficando com a pessoa no começo e quero te ver agora, sabe? Onde você tá? Eu vou agora te ver, sabe? Eram coisas que aconteciam que eu ficava muito, meu Deus, e ele também. É intenso. E a gente se jogou. Eu demorei um pouco mais, eu tava meio no momento que eu tava muito solteira e querendo viver a solteirice, mas aí não teve jeito. E aí, assim, no começo a gente teve esses momentos e foi conversando muito e viveu coisas que a gente podia falar, você pode confiar em mim, tá tudo certo e vamos nessa. Então, o nosso relacionamento é muito baseado na conversa e nessa parceria mesmo de hoje a gente
se olha, a gente já se entende, a gente não tá bom, a gente fala, quer alguma coisa, a gente fala, a gente se diverte junto. Então isso é muito bom, assim. E tem essa coisa de liberdade mesmo, de eu vou sair com as minhas amigas, ele não, ele vai sair com os amigos dele, eu não, eu vou viajar, ele vai ficar aqui. E as pessoas ficam chocadas com isso. A gente passou o carnaval separado agora. Foi o primeiro carnaval que a gente passou separado e a gente ficou mexido porque a gente gosta muito de carnaval e a gente gosta de curtir junto. A gente é um casal, né? a gente é um casal festeiro que aqui a gente fala rolezeiro. Rolezeiro. A gente é muito, então a gente gosta de curtir junto. Então foi difícil porque ele trabalha num lugar e eu em outro mas aí a gente curtiu mesmo assim. E aí as pessoas ficavam achando que a gente tinha separado. Mas é isso, às vezes há uma solidez também na capacidade de estarem afastados e o amor não fica em causa, não é? Então, eu acho que isso traz também uma grande desconstrução de, às vezes, as caixas onde nós pomos a forma de viver um relacionamento, não é? Sim, sim. E dá espaço para a pessoa também ser mais livre e poder ser individual, não é? Porque ainda mais relacionamento longo, né? A gente tá junto há 9 anos, é muito tempo. Sim, sim. Então eu acho que o relacionamento ele precisa disso, senão não tem Espaço, como, não tem como ir pra frente, eu acho, sabe? Tanto Sim, tempo. e eu também sei que cada vez que você vai jantar fora ou a algum lado, você não consegue decidir a comida, aí quer o prato dele. Ela falou isso tudo, assim, ela fica sempre confusa, não sabe que comida é que quer, e depois acaba sempre a comer no meu. Que caos! Não, depois que eu descobri que eu tenho alguma coisa em Libra no meu mapa astral, eu falei, nossa, faz muito sentido, porque eu sou muito indecisa para coisas pequenas, assim. Tem um cardápio grande, odeio cardápio grande, porque aí tem muita opção. Tem que convencer ela a dividir, porque eu passo pela mesma coisa. Eu fico Você sempre, também é eu quero assim? comer tudo, eu quero provar um pouco de Então, tudo. também. Tem que encontrar alguém para dividir, falar assim, divide comigo. Então, aí eu sempre falo pro André, eu falo, então pede esse que eu peço esse, aí a gente pega um pouco de... Aí ele fica assim, mas ele vai, mas... Gerindo. E aí eu queria falar sobre esta veia de gestão sua, porque ele também me disse que você é aquela pessoa que antes de dormir precisa garantir que está tudo certo, que as pessoas estão bem à sua volta, que as coisas até no trabalho também, que você vai dormir a pensar, tipo, às vezes ele diz, não lê as mensagens, e você, não, vou só ler a mensagenzinha, e depois fica dormindo, pensa no assunto, nem dorme bem. Então, de onde é que vem que há uma necessidade também de controle, né? Então, me explica aqui um bocadinho sobre isso. Eu sou muito controladora, assim, eu quero que eu esteja sob controle de tudo e tem coisas que não tem como, né? Então, eu acho que tem essa coisa de eu ser a minha própria chefe, eu ser dona do meu trabalho, isso eu acho que é algo que é muita pressão. Então, eu tive que ser muito controladora nesse lugar, né? Então, eu demorei muito para conseguir abrir mão de algumas coisas, de passar para frente, de deixar outras pessoas me ajudarem, confiar. E eu sou muito assim, eu preciso confiar nas pessoas para elas fazerem parte do meu convívio, seja no trabalho, seja na amizade, seja relacionamento. Eu preciso confiar, eu tenho isso, assim. Então, é muito sobre isso. Aí eu preciso que as coisas estejam bem, assim, sabe? Senão eu não consigo largar. A coisa com o celular é um problema. Porque tá tudo acontecendo o dia inteiro ali e o trabalho é no celular e aí... E que você fica, ele diz que quando começa, que você é daquelas nervosas, é que eu sou igual, é que o André contou-me isto, que ela quando está tenta de conectar ao Wi-Fi, e aquilo não vai, ela fica ali, isto não está a dar. E eu ontem estava aqui a chamar um táxi, e aquilo não dava, e eu lembrei de você, eu sou igual, meu Deus, que eu lembro dele me contar isso, de nervoso, estas tecnologias não são rápidas. E eu fico assim, tá dando problema, que saco. Aí eu começo a xingar, eu xingo todos os xingamentos que você pode imaginar, eu xingo, e aí fico estressada, e aí às vezes eu me estresso e o André não sabe o que é, eu começo a xingar dele, o que aconteceu? Aí eu não falo, daí ele fica nervoso, porque o que está acontecendo? Mas eu preciso xingar para também... Libertar. Exatamente. Mas onde é que aqui, daquilo que você me contou, onde é que a sua confiança foi traída? Boa pergunta, hein? Nossa, eu acho que não sei se é sobre confiança traída, mas eu acho que talvez esteja no lugar de ter que me provar. De eu sentir que eu tenho que me provar. Acho que lá atrás, quando eu decidi sair e lançar o meu canal e ter o meu próprio trabalho, não sei o quê, eu precisava me provar para as pessoas. Os jornalistas, né, ficavam assim, nossa, você vai fazer isso? Como assim você vai largar, você vai virar blogueira? Tinha muito isso na época. Sim.
E eu Conceito, precisava né? me provar na profissão, eu precisava me provar para minha família, não porque eles estavam me cobrando, mas acho que é uma coisa. Às vezes é uma expectativa até, porque nós vemos que a nossa família vem de um certo meio, ou tem uma certa cultura, e de repente nós próprios nos pomos nesse lugar. E às vezes a família também pressiona, né? Também, Com claro. amor e carinho, porque eles pensam, é o melhor. Sim, Porque eu acho que os nossos pais querem sempre o melhor para nós, mas muitas vezes eles vêm também da educação que eles tiveram. Então totalmente. nós estamos a perpetuar nas nossas gerações aquilo que já vem lá atrás. É. Então o que é completamente diferente que você gostaria de cortar para a sua geração seguinte? Nossa, que difícil. Deixa eu pensar. Difícil essa pergunta. Nossa. Deixa eu ver, porque é profundo. Uhum. São tantas camadas, né? Mas a gente tem uma oportunidade de fazer isso. Então, É. como é que agarramos essa oportunidade? É. Ai, nossa, que difícil. Porque eu tô aqui pensando, né, que eu acho que demorou muito para ter um espaço para ideias diferentes, para ideias criativas, para originalidade, assim, sabe? Eu acho que hoje a gente até vê mais isso, assim, mas eu acho que isso muitas vezes se perde nesse caminho, assim. Eu acho que hoje a gente está num momento que tudo é a trend, a tendência, o que vai irritar, o algoritmo, não sei o quê, o que vai ficar em primeiro lugar, número, não sei o quê. E no fim, eu acho que tá legal, isso é importante, né, no momento que a gente tá, mas tem algo que é mais importante, que é a nossa essência, que é o criativo, sabe, assim, eu acho que isso se perde muito nesses lugares, e eu acho que tem pessoas que podam isso, seja empresas, chefes, colegas, enfim, plataformas, sabe, eu acho que tem essa coisa de podar esse lugar da criatividade, do diferente, e ficar muito focado em outras coisas que são importantes, mas não de limitar mesmo. E eu acho que isso acaba limitando as pessoas de evoluírem nesse lugar, assim, sabe? Então, talvez, acho que por esse caminho. Então você traria um futuro filho seu para um filho. Uhum. Você tentaria potenciar esta criatividade livre? Eu acho que sim, com certeza. É dar-lhe liberdade, Liberdade. profunda para ele ser quem ele sente que nasceu para ser. Exato, porque eu acho que a gente fica muito em caixas, né? Tudo é prateleira, é caixa. Então, você é uma mulher que você não pode ser isso, você pode ser aquilo, mas para você ser jornalista você tem que ser assim, para você ser apresentadora você tem que ser assim, para você estar na TV você tem que ser assim, para você estar na internet você tem que ser assim. Sabe, é tudo muito caixas, entendeu? Então, eu acho que isso em todas as áreas, não só no jornalismo, não só na música, não, acho que em todas as áreas. Isso é muito ruim, porque acaba podando a gente, acaba limitando, né? Sim, Cortando. claro. E esta, o que é que, o que é que criatividade sua, ou seja, que sonho é que talvez você ainda tenha aí por viver? Assim, sem limite. Tudo é possível, o que é que acontece? Tudo é possível. Vamos dar asas à sua criatividade. É. Eu tenho, a gente estava falando de TV e internet, eu tenho muita vontade de ter um projeto, de apresentar um projeto na TV, assim, eu sinto sempre que eu fui muito limitada nesse lugar de, você é da internet, então você tem um limite para estar aqui na TV, sabe? Sim, Então eu queria muito passar quebrar isto. dessa barreira que eu sinto que tem, sabe, no mercado. Tenho muita vontade de fazer coisas fora do Brasil também, como eu já fiz, inclusive em Portugal. Foi? Fiz o Rock in Rio Lisboa, a transmissão que foi muito legal, a transmissão no canal do Rock in Rio. E tenho vontade de fazer eventos, de fazer eventos grandes, Grammy, Oscar, ir para fora, fazer trabalhos dessa maneira, assim. Entrevistar grandes artistas também, que eu tenho muita vontade ainda de fazer isso. E é isso, tá sempre podendo criar projetos criativos e fazer eles acontecer, sabe? Porque o André disse-me que vocês têm o sonho de ir, ver se é o mesmo lugar. Qual é que é o país que vocês querem ir juntos? Eu depois confirmo se falaram. Japão? Nossa, muito. Vocês têm o sonho de ir para o Japão, não é? Muito sonho de ir Ver pra essa lá. cultura.
e também ele falou desta coisa que você falou agora, de viver um tempo fora para poderem também se Sim. inspirar no vosso trabalho. E vocês são 2 roteiristas, É. não é? Então, às vezes, deve ser engraçado uma discussão entre vocês os 2. Tipo, como é que isso rola? Cada um tem um enredo maior que o outro, não é? O André, ele tem uma cabeça, ele é roteirista de fato, né? Eu sou jornalista, escrevo o roteiro lá, mas ele é roteirista assim, a profissão dele, né? E eu sempre brinco que parece que ele tá sempre vivendo um filme, assim. Ele vê o negócio, ele começa a viajar e vai para um lugar que a cabeça dele, eu fico sempre muito chocada e maravilhada com a cabeça dele. Mas é engraçado, assim, porque eu tenho muitos argumentos, eu sempre tenho argumentos e fatos, e lembro e faço a linha do tempo da briga, entendeu? Porque eu tenho tudo na minha cabeça. Então, ele vai para um lugar mais criativo e de humor, então ele é muito irônico, ele vai para esse lugar, assim, que parece que ele tá num filme, eu vou para esse lugar. Não, para Fatos. provar que tá Fatos. certa. Então tem tudo a ver com o trabalho de cada um, né? Eu posso fazer uma linha do tempo, um foco em FBI, para mostrar como eu tô certa nessa discussão. Por isso que nós somos os donos da razão no podcast, tá vendo? Cada um tem a sua razão. Exatamente. Agora eu entendi. Que bom, adoro. E aqui entre vocês tinham este sonho também, acho eu, que é um sonho, ou que é um projeto, de terem um filho, só que há aquela coisa Nossa, sim. como é que 2 profissionais super ocupados e um pouquinho de medo dessa mudança, não é? Então, eu acho que também está no lugar do que a gente estava conversando sobre as caixas, sobre os lugares, sobre... Eu acho que eu acho que eu não tive ainda, não tentei engravidar ainda por essa questão do meu trabalho, de que lugar que o mercado vai me colocar quando engravidar, sabe assim? mas a caixa, outra vez. Exatamente. É tipo, como é que a gente se liberta disso? Porque dizem que não há um tempo perfeito. Exato. Estão sempre dizendo, eu também vinha de uma época de produção de festivais, de retiros, dessas coisas todas, e eu pensava, ai não, agora vou perder aquele festival, eu vou engravidar para não calhar em cima do festival. E aí... Eu quero até conversar com você depois sobre isso, para saber como foi, porque é algo que eu fico, que é uma pressão, porque eu tô na idade que já falam assim, é o limite. Tá na hora, sim. Tá na hora. E ao mesmo tempo eu esperaria mais, mas tenho a idade, e aí tem a coisa do trabalho. O meu trabalho ele é muito instável, tem mês que eu faço bastante trabalho, tem mês que não faço. Então eu nunca sei se eu tô em alta para o mercado agora, se eu não tô, se vai chegar uma nova tendência que vai me deixar para trás. Então o que eu preciso fazer para não ficar para trás? Então são 10 anos já que eu tô na internet, sempre tendo que me reinventar, tendo que me provar, sabe assim? Está-me vir aqui uma ideia. E se estar grávida também não é uma nova Pode ser, forma, não pode é? É uma ser. reinvenção. Porque, olha, eu trabalhei o tempo todo, até o final, mesmo, até nascer, eu tive a trabalhar, nunca me parou. Eu acho que depende muito de cada pessoa. E você é uma trabalhadora nata. Eu acho que quando o trabalho lhe está o sangue na veia, o trabalho não é um trabalho, é uma forma de vida, na verdade é isso. Não é? É isso que é o complicado, né? Quando não nos danifica, não é? Sim, exato. Então, onde é que aqui é mais encontrar uma dança diferente, de dar vida a uma pessoa, de criar, é uma coisa mágica. Eu queria muito viver isso, sabe? Eu acho incrível como a gente, né? Sim, gera vida. Exatamente, sabe? E eu lembro-me de estar no festival a trabalhar e estar a subir escadas, estava grávida de 7 meses e meio, eu subia de graus, subia para trás, para a frente. Às vezes as pessoas diziam assim, meu Deus, a criança vai nascer. Só que eu estava eu sei o limite do meu corpo, tipo, eu consigo, tudo se faz. Depende do lugar onde nós fazemos, sabe? Se você está em sofrimento e está em noia, aquilo vai ser uma noia. Se você tiver em consciência, tipo, olha, eu estou aberta a que isto aconteça na minha vida e vem. Eu acho que depois tudo acontece, sabe? Tudo se alinha e até projetos, se calhar, que você nem imaginava, não é? Vão se cruzar. Sim, então, eu estou trabalhando nisso, sabe, assim, terapia, acho que evoluído muito, assim, nesse lugar, entendendo e me entendendo, assim, sabe? Mas é uma pressão mesmo, é difícil. Sim, também tem essa coisa da sociedade, não é? Exato. Já está na hora, então já estão há 10 anos juntos, então o que acontece, entendeu? Então, eu acho que aqui é o batimento interno.
É. E você falou aí de terapia, eu adoro, não é? Sabem que isto é um tema e a gente aqui do Sim. Universal Music Brasil quis trazer o autoconhecimento, não é? Eu tô me sentindo uma terapia aqui, inclusive, juro mesmo. Mas eu sinto muito isto, porque eu acho que estas conversas é para entrar, é para mergulhar. Eu sou terapeuta também, então Sim, é. é mergulhar no universo interno da pessoa. É. E então, você como uma pessoa que traz nas suas conversas, você também traz o melhor das pessoas. Uhum. Você é uma terapeuta da vida, Ó, pode das ser. pessoas, não é? Só é uma forma diferente. Então, o que é esta terapia? Eu sei que você está numa fase de descoberta, que anda a fazer coisas novas, que Sim. anda a explorar a espiritualidade. Uhum. O que é que tem aprendido? Nossa, tá sendo muito bom pra mim, porque eu nunca fui muito ligada a nada muito espiritual, assim. A minha família, ela é muito espiritual, assim, ela tá muito ligada. Minha mãe e meu pai têm essa ligação muito forte, então eu sempre tive isso dentro da minha casa, assim. Nenhuma religião, nunca foi aquela coisa de, você precisa ser uma religião, nada disso. Mas eles são muito espiritualizados e isso sempre me encantou, as histórias que eles me contam, as coisas, ver isso acontecendo na minha casa, né, tudo. Mas eu nunca fui muito, sabe, Nunca se ligou? nunca me liguei. E aí eu sinto de um tempo pra cá, tô sentindo uma necessidade. Eu não sei se, eu acho que eu tô num momento de talvez mudança interna, assim, sabe? Eu acho que a Transição, idade é né? uma transição, é um momento que eu tô sentindo muito isso em todas as áreas da minha vida e que eu comecei a querer buscar mais, assim. Então, eu tenho me conectado mais com a espiritualidade, tá sendo muito bom pra mim, assim. Eu tô tá me fazendo bem, sabe. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito essa coisa da energia, então pra mim, tá fazendo muita diferença na minha vida, assim, E sabe. você troca, porque ainda Isso. estas entrevistas são uma troca energética. São. Então, quando nós ganhamos consciência da nossa própria energia, é diferente. É. Eu sinto que a gente consegue estar de outro lugar, não Nossa, é? sim, sim. Então, E é um lugar que a gente não tem controle, e eu preciso de coisas que eu não tenha controle. Eu tô até no momento que eu não quero. Alguém quer ser minha chefe? Porque eu cansei um pouco, sabe. mas esse é um dos grandes, para mim, da minha experiência e perspectiva, esse é um dos grandes exercícios. Porque nós queremos ter controle da nossa vida sempre. Nós achamos que estamos no controle, mas no fundo nós não estamos em controle nenhum. Porque Exato. há um momento que a vida faz assim, tac, e acontece qualquer coisa que dá uma volta, e aí mas nós somos altamente maleáveis, nós nos adaptamos, nós nos reinventamos, e quando nós deixamos ir esse controle, quando eu deixei, vou falar sobre mim, Sim. quando eu deixei ir esse controle no momento em que eu carregava, a imagem é carrega o peso do mundo nas costas, sabe, uma mochila assim, Sei. e houve um momento em que eu larguei essa mochila e o que eu senti foi uma leveza. Eu chorava de gratidão, ai, e a mensagem era tipo: tu também és humana, tu também tens as tuas nós somos todos iguais, não é preciso carregar esse peso às costas. Sim. Então eu acho que a espiritualidade ou o autoconhecimento traz essa liberdade no fim do dia, sabe? Sim, sim. Então é assim. Nossa, é muito importante. É muito importante a gente olhar pra gente, né, e a gente se cuidar. Eu acho que quando a gente fica nessa loucura de também querer controle de tudo e querer que tudo dê certo e tal, a gente esquece da gente, que tem que ser prioridade também. Então, eu tô sentindo que eu tô conseguindo me priorizar, seja na terapia, seja, Que bom. não deixando pra lá meus exercícios, porque eu tenho problema nas costas, e é sempre onde pega também quando eu não tô bem, quando eu tô estressada, quando eu tô sobrecarregada. Então eu tô conseguindo me cuidar, buscando a espiritualidade, então tá. Então, e claro que o André me contou. Amo que o André É o que contou eu sei. tudo, gente. Isso aqui eu posso falar porque o André me contou. Essa fofoca foi boa deles dois. Mas estou falando do seu segundo cérebro. Sabe o que é o segundo cérebro? Meu intestino. Exatamente. Não tenho problema de falar, não. Tem Mas intestino mas preso. agora eu quero pegar de outra forma. Então, intestino preso, não é? Você sabe que o intestino é o nosso cérebro. Sim. E então, numa unidade espiritual, a minha percepção é que é onde nós contemos as nossas emoções. É onde nós retraímos. Então, alguma coisa, quando a gente está travado, pode significar, não significa que signifique, que há alguma coisa que nós estamos a agarrar-nos que não queremos soltar. Ou que a gente está no controle. Você tem uma ideia do que poderá ser um reflexo emocional disso? Olha, eu sou assim desde
que eu sou pequena. Eu tenho problema no intestino desde pequena, então eu não sei, não sei. Eu acho que eu sou essa pessoa ansiosa, né? Então acho que pode estar ligada a isso, né? Mas, Talvez agora no caminho com a terapia e a espiritualidade, pois é, vamos ver se assistir melhora. às emoções e dá aí uma limpeza, Tomara, é uma limpeza. precisando. Mas é mesmo o nosso cérebro, é super inteligente, então há várias terapias e várias coisas à volta do intestino, até com a alimentação e tudo Sim, mais. não, é muito importante cuidar, né? Eu demorei para também levar a sério, assim, sabe? Para A mim gente sempre acha que é eterno, né? é. E aí agora eu tô nesse momento que eu tô querendo cuidar de tudo. Você. Ai, Tô que correndo aqui, ó, fazendo todos os exames, indo em todos os médicos. Houve assim um acordar, então. É. Sente que houve assim um momento que Sim, deu assim ok, foi. chegou a hora Tá de tendo, cuidar de mim. tô nesse momento, Mas sim. quem é que cuida de você? Sem ser você? Ninguém? Ah, cuidado tem, né? Tem um cuidado ali, o André, né? Tem a minha família ali, mas assim, acho que no fim das contas é a gente com a gente mesma, né? É você. Mas se tiver assim um problema, quem é a primeira pessoa que você liga? Ah, o André, com Ele vai certeza. se resolver com você. Com certeza, o André. Adoro. Mas tenho bons amigos também que Sim, e você é aquela que se preocupa com os amigos, fica 5 Muito. horas ao telefone se for preciso para resolver o problema dos Sim. amigos. Exatamente. Também sei essa parte da amizade. Que ela disse, o André contou-me que a Foquinha fica horas, tipo, quando alguém lhe traz um problema, ela fica ali, não, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. Eu me preocupo, eu paro tudo para ir para ajudar a pessoa, assim, porque acho que eu me preocupo muito com as pessoas que eu amo, assim, sabe? Então, eu tô sempre ali. Eu acho que eu sou uma boa amiga. Ah, é sem dúvida do que ele me contou. E falando de pessoas que você ama, há assim uma pessoa muito especial na sua vida, daquilo que eu sei, que é como se fosse uma ídola. Você tem ideia de quem nós estamos a falar? Da Mas é minha muito vida? próximo. A minha irmã? Sim. Assim, claro, amo a minha irmã. A gente Sim. é muito amiga, né? Eu tenho só uma irmã, e ela é mais velha, ela tem uns 4 anos mais ou menos, assim, mais velha que eu. Tem 2 filhas, então minhas sobrinhas, ai, que eu amo Sim. demais. Você acompanhou o crescimento da mais velha na pandemia, não é? Foi, E agora está uma Nossa. distância grande. Ela É. está na Suíça. Moram na Suíça, Pois é. então está sendo muito difícil, porque muito tempo longe, então agora é mais distante, assim, para a gente conseguir se ver, e aí elas estão crescendo e eu não estou acompanhando o crescimento delas de perto, né? E também minha irmã, a gente é muito próxima, então fica difícil na correria do dia a dia até para se ligar, para se falar, o FaceTime ali. Então eu sinto muita falta, sabe? Minha irmã também é aquela pessoa que eu sempre, a pessoa que eu corro quando eu preciso, sabe? Ou qualquer E coisa. esse ídolo, não é? Quais é que são as qualidades nela que você admira? Ai, nossa, todas. A minha irmã assim, acho que o melhor coração que eu já conhecia da minha irmã. Assim, ela é uma pessoa muito do bem, muito boa, ela ajuda todo mundo, ela é essa pessoa que sempre também se deixa de lado para ajudar os outros, assim, e para resolver as coisas dos outros. E então, ela é médica, né? Ela tá muito, é uma médica muito humana, sabe? Então, acho que isso diz muito também sobre o jeito dela, assim. Ela sempre foi uma pessoa muito ligada em tudo. Isso me ajudou muito quando eu era mais nova, assim, a entender as questões sociais, sabe? Ela sempre estava envolvida e aí eu observava nela isso, assim. Até fazer jornalismo, me interessar pelo jornalismo foi muito por ela, porque apesar dela ser médica, ela estava sempre muito ligada nesse universo, assim. Então, foi muito ela muito que me levou para esse caminho, assim, sabe? E desde parte musical também, ela já me influenciou lá atrás, sabe? E, enfim, admiro muito ela. E agora tem esta distância, não é? É. E falando aqui um pouco de distância, eu gostava de trazer aqui um tema também um pouco sensível, que foi a morte drástica do vosso cachorro, não é? Ai, nossa, assim, Foi uma coisa difícil e um luto de um animal de estimação que acaba por ser como um filho. O André disse que vocês quase quiseram mudar de casa. foi. A gente tinha, na época, a gente teve, né, três pets, né, era o meu, né, que é o Kinder, que é o meu cachorro que tá aí até hoje, 12 anos indo para 13, assim, firmão, forte, fazendo a fisioterapia, que o povo espera esse momento no meu Instagram.
E aí o André tinha um gato, que também já se foi, e um outro cachorro que a gente pegou juntos, que eu fui com ele, até eu que dei o nome, que era o Pistache. E aí a gente se juntou todos os pets. E aí ele faleceu da noite pro dia, assim, foi muito inesperado, assim, eu nem gosto muito de entrar em detalhes, mas porque foi bem traumatizante, mas foi assim, da noite pro dia. Então foi muito traumatizante, assim. Sim. Eu tenho muita dificuldade com o luto, assim, com perder pessoas. Então, assim, já perdi algumas pessoas, assim, muito próximas da minha família, minha avó recentemente, meus avós todos, então, amigo também. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. E o cachorro, assim, acho que só quem tem entende o amor que você tem e que às vezes é até mais próximo que muita gente, né? Sim, todos os dias. Então foi assim, foi um luto pesado, assim, a gente ficou muito mal, foi muito difícil. E é isso, a casa era ele era, como é que fala? Alegria. A alegria, ele preenchia a casa. Então a gente ficou um tempão, a gente, sei lá, 2 dias depois já estava indo ver outras casas, sabe? E aí a gente falou assim, não, vamos ressignificar, vamos ficar, que a gente gostava muito, a gente gosta muito de onde a gente mora, vamos ressignificar. Então a gente foi aos poucos ressignificando ali, mudou até decoração para dar uma... Ai, que bom. Mas foi muito difícil, ainda é difícil, assim, né? É recente, né? Faz um ano e pouco, assim. Sim. E aí agora a gente tem um gatinho também novo que a gente resgatou de um telhado. Vocês são agregadores de animais. Eu, por mim, resgatava um monte, mas não tem espaço, não dá. Então... Mas sabe que eu estive aqui uma vez, na primeira temporada dos Chapéus há muito, eu entrevistei um veterinário super, que é o André, e falámos muito sobre o tema da eutanásia até dos animais e quando os animais morrem. E realmente é um luto muito profundo. Não é? É difícil para as pessoas, porque você é um membro da família. É. Então, ele também está a lutar muito pelo apoio a isso, das pessoas poderem ter, por exemplo, quando morre um animal, poderem ter a oportunidade de ficar, tipo, ter dias de férias, ter um momento para fazer o luto desse animal. Então, está a ser um movimento feito à volta disso. Porque eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas há esse movimento a acontecer também em Portugal. Então, é importante, né? Porque eu acho que é isso que tem gente que não leva muito a sério, né? Fala assim, Animal. só, né? É um ser vivo, não é? Mas nossa, e pra gente foi um trauma, assim, porque foi muito, a gente não estava esperando, não estava doente, né? Então, foi... Quando é repentino. Nossa, é horrível. Mas pronto, aprendendo com isso. Agora, quero saber a história do chapéu. Que é aqui, ó. Fosse um boné. Então, Eu amo boné. Explica, é um boné cinzento que tem um anjinho numa prancha de surf na ponta. É o skate, é o skate. É um skate? Que ele está... como é que se chama a marca? Elementa. Que é portuguesa. É portuguesa? Que é portuguesa. E eu também tenho. Então, eu trouxe também pensando nisso, mas eu amo boné. Eu uso muito, tenho muito boné, coleção de boné. Tenho até uma brincadeira que eu sou muito festeira. E aí meus amigos sempre brincam que quando eu viro o boné para trás, no rolê, é porque assim, acabou. Tô pro perigo. Mas aí é isso. Chapéu do perigo. E aí, sempre quando eu viajo, eu gosto de comprar coisas do lugar que eu tô para lembrar. Sim. Então, seja algo para casa, seja uma peça de roupa e tal. E eu conheci essa marca lá em Lisboa. E a viagem para Lisboa foi muito especial para mim, porque eu fui para o Rock in Rio, né? Eu fui fazer a transmissão do Rock in Rio Lisboa. E eu acho que transmissão de festival é o que eu mais amo. Trabalhar em festival, eu acho que é o que eu mais amo fazer. Sim. Então, para mim, foi um sonho mesmo poder fazer a transmissão do Rock in Rio Lisboa. Rock in Rio que eu amo demais. Eu vou há muitos anos, é um festival que eu gosto muito. Então, poder fazer a transmissão pro perfil do Rock in Rio lá, enfim. E conhecer, não conhecia Lisboa. Então, eu amei. Nossa, aí é linda a nossa cidade. Ai, linda demais. E as pessoas, a comida. Nossa, eu fiquei apaixonada, eu quero muito voltar. E quando eu não estava trabalhando, eu estava tipo, deixa eu dar uma volta aqui, conhecer. Então, eu andei muito por lá, muitas ladeiras. Sim. Aqui, ó. Cheiro, ó, espetacular para a perna. Foi bom. E aí conheci essa marca. Das 7 colinas, não é? Sim. E aí conheci essa marca que eu adorei, porque eu andava de skate quando eu era mais nova e eu amava. E eu tive que parar porque eu machuquei minhas costas. Tenho uma hérnia, tenho problema até hoje, então eu tive que parar. Então, e aí eu sempre pensei, é muito doida essa história, mas eu já pensei em ter marca de roupa, de ter coisa, né? Porque eu gosto muito, né? De roupa, enfim, no geral, assim, fashion e tal. E aí eu pensava muito
de ter uma foca e um skate. Quando eu vi que era um anjinho no skate, eu falei, não acredito. É possível, É, foca também. E aí a marca é muito legal, e é uma marca streetwear, que eu gosto muito, então é o tipo de roupa que eu gosto de usar. Conversei muito com os meninos da marca, foi super legal esse momento. E aí eu comprei, e aí me marcou, porque quando eu olho para esse boné, eu lembro da minha viagem para Lisboa, e esse momento que foi muito importante para minha carreira e para minha vida também. E do sonho de poder criar uma marca foquinha no skate. Pois é, pode ser também, olha lá. E se o boné puder fazê-la viajar no tempo para trás, o que é que você voltaria a viver? Que momento é que você reviveria? Ou o que é que mudaria? O que eu reviveria? Eu acho que tem um dia muito especial, que foi o casamento da minha irmã, que foi na França. Foi super especial, que foi um momento que minha família se uniu, foi para lá, todo mundo, sabe, se esforçou lá para estar lá. E foi um momento muito lindo, assim, muito gostoso de viver, assim, uma viagem com a minha família, com amigos, com a minha irmã, ver minha irmã feliz, e, enfim, então é um momento muito especial que eu viveria de novo do jeitinho que foi, sabe assim, não mudaria nada, porque eu acho que quando a gente olha para o passado, a gente fala, mudaria isso, faria de novo de um outro jeito, com a cabeça que eu tenho hoje e tal. E também momentos, assim, que era mais leve a vida, assim. Sim, sabe, menos assim, responsabilidade. vários momentos desses eu viveria. E qual que era a outra pergunta? Outra era o que é que mudaria, mas você falou O que que mudaria? assim. Difícil. Não precisa mudar também, só tipo, se quiser. Tem a Acho que oportunidade. tiveram alguns relacionamentos, assim, que eu vivi, que eu acho que poderia ter acabado antes, que eu poderia ter me ligado antes de algumas coisas, que não me fizeram tão bem. Acho que ter encerrado talvez antes, assim, acho que não tinha maturidade para entender algumas coisas que hoje eu entendo, sabe? Sim, sim, Mas acho que tudo faz parte também. claro. Aprender a pôr limites um pouco mais cedo. Com certeza, é exatamente isso. É. E se o boné pudesse fazê-la viajar no tempo para a frente, daqui a vários anos, o que é que você vê? Quem é que é a foquinha do futuro? Quem é que está lá? E me descreva o lugar, a sensação, as pessoas que estão à volta, o que é que você está sentindo, assim, detalhista. Nossa, que difícil! Eu tenho muita curiosidade de saber sobre o futuro, como é que vai ser. Eu tenho um pouco de medo do futuro. Tem? Com tudo que tem acontecido no mundo, assim, eu fico um pouco apreensiva. Para onde a gente vai parar, o que vai acontecer. Mais um pouco de esperança, assim, das próximas gerações. Imaginemos um mundo que está tudo ótimo e maravilhoso. Ai, que sonho. O mundo ideal. O mundo do sonho seu. Ai, olha... eu acho que é com um mundo que as pessoas se respeitem, sabe? Que respeitem a individualidade de cada um, a escolha de cada um, sabe? Em todos os sentidos, assim, sabe? A diversidade, de uma maneira geral. Acho que isso é um sonho para o futuro, assim, sabe? Acho que esse é o principal, porque eu acho que se as pessoas se respeitassem mais, não ficassem se portando tanto com o que a outra pessoa está fazendo, de quem ela está gostando, o que ela está escolhendo para a vida dela. Se as pessoas se importassem menos com isso, né, cuidassem mais do seu ali, acho que as coisas iam ser melhores em todos os sentidos, sabe? E eu acho que volta muito no que a gente falou de uma pessoa podar a outra, sabe, assim... Mas e você, o que é que está? Você é Também, acho que em rodeada relação a isso. quem está do seu lado? Meus amigos, minha família, né? Eu acho que eu tenho essa vontade de, falando das coisas da gravidez, e enfim, de ter filho, de ter uma família, de ter, independente se esteja da minha barriga, se esteja adotada, se esteja de coração, enfim, ter essas... Eu gosto de ter gente comigo, eu não gosto de... Eu não vivo muito bem sozinha. Eu tenho esse momento, que eu acho que é importante, mas eu gosto muito de estar rodeada de gente. Compartilhar. Então eu me vejo assim também, assim, sabe? Com pessoas. Eu gostaria de estar Rodeada de pessoas que acreditem nos valores que você estava a falar. Exatamente. Exatamente. Bom, Foquinha, eu adorei. Eu acho que nós estamos a chegar ao fim da nossa entrevista com muita pena. Eu amei, foi demais. Obrigada por esta honra e que, olha, que todos os seus sonhos se concretizem e, olha, e que essa esperança que você tem para o futuro, acho que é um bom mote para todos nós convidarmos para a nossa vida agora. Exatamente.
E um futuro com muita música também. Também, muita música, sempre dançando pela vida. E obrigada pelo convite, obrigada por essa terapia, gente, uma terapia, amei, sério, vou refletir muito ainda sobre o que a gente falou aqui, e obrigada por esse espaço, e sucesso pra você também, conta comigo. Obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Beijo, obrigada, gente. Até o próximo episódio. Vamos ver.